Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de práticas colaborativas de estudos em grupo com a série Professores Inspiradores. E nesse episódio a gente vai ter uma pessoa assim, tipo... Ai, gente, maravilhosa, né? Tem outra palavra, maravilhosa. É assim, fica ali bem pertinho do meu nível, entendeu? Assim, então um pouquinho mais, eu tô quase lá, né? Eu chego assim, encosto. Vou iniciar, claro, com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, na altura do ombro, tenho 42 anos, 1,64 m, de salto Anabela, para combinar com o meu nome, eu fico mais alta, tá? Então, só para deixar registrado. Estou com um vestido de listras verticais, em tons azul, cinza e bege. Ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons branco, cinza e verde. E o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. É claro que a gente não poderia deixar de falar dessa pessoa. É uma pessoa, gente, que tem uma trajetória na história da educação municipal, privada, estadual, federal, vocês vão conhecer, né? Então, quem é? É a professora Sônia Carla Graveno Cândido da Silva. Ela é graduada em pedagogia, então, pedagoga de raiz já pode dizer que tem mais de 20 anos, tá? Pela Universidade Federal de Rondônia. Ela fez o seu mestrado também pela Universidade Federal de Rondônia e o seu doutorado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita. As principais áreas de atuação dela são a alfabetização, a educação especial e atua, de modo mais recente, na Diretoria de Assuntos Estudantis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, do qual você faz parte. E se não faz ainda, aproveita. Então, seja bem-vinda, Carla. É uma alegria receber você aqui no nosso episódio como professora inspiradora, como educadora inspiradora. Você é uma inspiração para mim e a gente acredita com certeza que é uma inspiração também para os alunos, pelos quais você, que passaram aí pela sua história, pelas pessoas que passam pela sua história, porque também é formadora de educadores. Então, seja bem-vinda ao nosso episódio. Obrigada, Anabela. Obrigada pelo convite. É importante, saber que me considero uma pessoa inspiradora, porque a minha inspiração sempre veio de você. A gente se conhece há um longo tempo, é desnecessário falar o tempo. Não, intimidade, vou deixar intimidade para depois, amiga. Mas vou fazer minha audiodescrição também. Sou uma mulher branca, de 1,60 m, 41 anos, um pouquinho mais nova. Cabelos claros, castanhos claros e olhos também castanhos. Estou vestindo uma calça branca e uma blusa estampada de formas geométricas. Prazer imenso estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite. Espero contribuir com a aula de vocês aí, com a prática. Carla, bom, nós somos, além de colegas profissionais, nós somos amigas, nós somos comadres, nós somos, a nossa história se envolve em histórias pessoais e história da educação, porque nós nos conhecemos na faculdade e de lá, até aqui, a gente trilhou uma jornada de proximidade, de amizade, de profissionalismo. Então, reforço que a minha admiração é enorme pelo seu trabalho, pela sua prática, e a gente quer saber, evidentemente, porque a nossa série é de professores inspiradores, então a gente quer saber quando foi que seu coração bateu mais forte, quando foi que você assim, vou fazer pedagogia, ou então a educação é o meu caminho, essa é a minha jornada. Quando que aconteceu?
Então, foi durante o ensino médio. Acho que eu nunca tinha pensado, sabe, assim, o que vou fazer, aquela velha pergunta, né, que a gente faz para os nossos filhos, para as nossas crianças, o que você vai ser quando crescer? Eu não tinha resposta para essa pergunta. E aí, durante o ensino médio, eu falei assim, eu vou ser professora, eu quero ser professora. Foi assim? Eu quero ser? Foi. Inclusive, na época, tinha o curso de magistério, né, na cidade que eu morava, e eu fiquei, assim, com muita vontade de mudar para o curso de magistério. Eu estava no ensino médio regular, né, na época, começando a LDB ali, né, ele já chamava ensino médio, mas era... Segundo grau. Segundo grau. E aí eu tentei mudar, mas a minha mãe ficou meio assim, não sei se é bem esse, porque não tinha na família, assim, tia, mãe, pai, ninguém que fosse da área da educação. E de repente você se apaixonar pela área da educação, que é uma área bastante... Então sua família não tem educadores? Não tem. Você pode ser considerada a primeira educadora da família? A primeira. Tô passada. E aí a mãe ficou assim, não, acho que é melhor não. Se você quiser mesmo, você faz na faculdade. E aí foi a experiência de fazer o vestibular, a alegria de passar, e a cada semestre, de verdade, eu ficava encantada com as disciplinas que se seguiam, assim, sabe? Aquele encantamento de você, olha, eu vou estudar isso, olha, eu vou conseguir fazer isso. Um encantamento surpresa, né? Sim. Olha, nossa, olha, eu vou fazer isso aqui, eu vou descobrir isso, vou saber aquilo outro. Foi assim, a faculdade toda, né? Não foi um período muito tranquilo. A Bela me acompanhou, eu tive uns percalços de saúde, inclusive eu comento sempre que eu só terminei o curso porque eu tinha amigas muito parceiras, mas eu tive esse encantamento em cada semestre. Eu realmente gostava do que eu estudava, do que eu via e do que se apresentava para mim como uma profissão, né? Porque na faculdade a gente vê isso. O que você qual vai ser a atuação, né? O que se apresenta dentro daquela área ali? E eu fui me encantando muito, muito, assim, tanto... O curso te encantou? Sim. Porque às vezes a gente ouve muitas histórias de que venho de uma família de professores, né? E aí fui para a profissão e durante a faculdade eu me desencantei. A sua história é totalmente adversa, né? Você vem de uma família que não tem a prática não é de educadores e se encantava e continuou se encantando pelo curso durante toda a formação. É como se, assim, meio clichê falar, mas eu sentia de missão, assim, aquele sentimento, assim, é a sua missão, é uma profissão? Claro, é uma profissão e não tá ligado a esse viés de missão, mas eu sentia dessa forma, é o que eu tenho que fazer, nunca foi confuso para mim. Foi o seu chamado, é o chamado. Foi o chamado. Eu faço referência sempre à Jornada do Herói, do Joseph Campbell, que quem me apresentou, inclusive, foi a professora Adriana Zanck, que aí a gente vê, né, todos os filmes, histórias, sempre tem, né, a pessoa lá, a pessoa inocente, passeando por ali, aí recebe o chamado para transformar o mundo, aquelas coisas, né? Então, a referência do chamado é aí, é de você você foi chamada, né, você sentiu o seu coração ser levado para a educação, e eu acho muito bonito isso, porque a gente tem muitas histórias de que estar na educação por um acidente, porque foi levado, porque não tinha outra oportunidade. E eu penso que é muito importante esse seu registro de que você acredita na educação, você se encantou e continua se encantando pela educação. Sim, e é importante registrar, assim, que a gente vive num país que o desprestígio da carreira é muito grande, né? Então, talvez esse tenha sido a grande motivação lá da minha mãe lá atrás, falar assim, mas tem certeza, né? Vamos pensar em outra coisa, né? E esse desprestígio, às vezes, tira muitas pessoas que têm vontade, que acham a carreira interessante, mas, assim, você não vislumbra muitas possibilidades. Mas aí, desde que eu realmente me tornei educadora, né, finalizei a faculdade e passei a atuar, a gente enxerga possibilidades que você, independente de onde você esteja, independente da carreira, mas eu só posso falar da minha, você tem espaços, você pode trabalhar, ter uma vida justa e honesta, se você faz aquilo que realmente
se sente bem, né? Então, para mim, esse sempre foi o grande diferencial. Eu escolhi, eu sei fazer, eu faço bem, então isso faz diferença na minha vida pessoal, na minha construção de vida para minha família, né? De hoje poder dar oportunidades para as minhas filhas que elas vão escolher, uma já está fazendo faculdade, enfim, diante daquilo que eu conquistei com a minha profissão, né? Então, é algo para se refletir. Não é das carreiras mais prestigiadas do país, mas quando a gente faz com vontade, né? Diante daquele sentimento de que eu realmente sou chamada, a gente pode usar esse termo de chamamento, mas a gente está ali porque quer fazer um bom trabalho. Então, a gente tem muitas Talvez possibilidades. essa fala possa nos levar à reflexão de que, à medida que você acredita, que você vê que você faz bem, que você acredita que vai fazer bem, vai continuar fazendo bem, eu acredito, né, estou esperançando, como dizia Paulo Freire, estou esperançando esse prestígio, ou esse desprestígio vai ser alterado por um prestígio, porque você vai ter prazer em falar da sua profissão, porque você acredita nessa profissão, você acredita que a educação não é só o fato de ser uma profissão, mas de tudo que ela traz para você enquanto pessoa, mas para a sociedade como um todo. Então, esse foi seu chamado, você acreditou, se encantou, se apaixonou. E aí, como você se tornou educadora? Como que foi sua carreira de professora? Quando você entrou na sala de aula pela primeira vez, qual foi a experiência, a emoção? Então, aí durante a faculdade eu trabalhava no comércio, em instituição bancária, né? Ainda naquela dúvida, vai dar certo, né? Então, um pouquinho antes de finalizar a faculdade, eu me recordo de ter tido a primeira experiência numa instituição particular, né? Uma instituição que tinha até o 5º ano, né? As séries iniciais do ensino fundamental. E aí eu peguei uma segunda série. Bom, pelo menos eles já estão alfabetizados, hoje seria o 3º ano, né? Hoje eles já estão alfabetizados, é uma responsabilidade um pouquinho menor, deixa eu ver se realmente é isso aqui. E eu fiquei muito encantada, eu amei aquela rotina, né, assim, me recordo, né, nos nossos tempos iniciais ali, alguns anos atrás, a gente precisava enfeitar salas, porque a gente não tinha... E era tudo manual, não tinha essa disponibilidade, né, de você chegar na papelaria ou na internet e encomendar tudo pronto, né, você tinha que cortar, colar. Tudo, desenhar, inclusive meu marido desenhou várias vezes para mim, porque minha habilidade era 0. Mas mesmo sendo essa habilidade que eu não tenho, eu ansiava o ano, que sempre tem aquela ansiedade do outro ano, para novamente iniciar um processo. Então, assim, sempre foi muito encantador. Nessa escola eu fiquei cerca de um ano e meio, e aí quando eu finalizei a faculdade, acho que com poucos meses eu estava numa outra instituição particular também com segunda série, que hoje é o 3º ano, e aí veio o concurso do Estado. Daí foi quando, de fato, a carreira ficou um pouco mais consolidada, porque dentro das instituições particulares a gente está meio que iniciando, é quase uma finalização dos estágios ali, né? Não tava, e em razão do período que estava em de não estar formada, né? De não ter, de fato, a formação completa. E aí eu acho que a gente se formou em dezembro, finalizou, fez a colação em fevereiro e o concurso já veio logo. No primeiro concurso, eu já entrei no Estado. E aí foi o grande desafio, né? O primeiro ano no Estado, fui convidada a trabalhar com alfabetização. Nossa, aí sim, você começa a perceber assim, por que eu não prestei mais atenção nas aulas? Olha aí, aproveita, né, quem está acompanhando aí, por que não? Eu devia ter lido mais. Nessa hora você volta para os cadernos, você volta para tudo, porque são muitos os desafios, alguns não previstos em toda a literatura, né? E você vai buscando respostas a cada desafio que vai surgindo ali. E no Estado eu fiquei um bom tempo com alfabetização. Foram mais de 5 anos? Foram. No Estado ao todo eu fiquei 10 anos. Então, eu imagino que eu tenha ficado ali por volta de 6 a 7 anos na alfabetização. Porque foi só nos últimos anos que eu passei a trabalhar com a inclusão. Aí, dentro da sala de recurso multifuncional, que a escola foi implantar a sala de recurso, né?
E aí eu me interessei muito pelo tema e fui atuar nessa área, mas o restante todo foi dentro da alfabetização, que é encantadora, porque você começa o ano e no estado a gente tinha o ciclo básico de alfabetização, né, o CBA. Então você às vezes ficava 1 ano, 2 anos e teve um período que foi 3 anos esse ciclo, né? Você ficava um período longo com aquela criança e você tinha oportunidade. Com a turma, você continuava com a turma. Então, para quem né, não conhece o ciclo básico de alfabetização, o professor conduzia a turma durante 2 ou 3 anos. Então, ele ficava com a mesma turma, ele era o responsável, o pedagogo, ele leciona todas as áreas nessa etapa, então ele ficava o primeiro, o segundo e às vezes o terceiro ano com aquela turma. Então era um vínculo emocional, um vínculo afetivo de quase família, né? Porque né, as crianças são muito emotivas e a gente é muito emotivo, pronto. E era encantador você ver ao final do terceiro ano aquela criança que chegou, né, fazendo desenhos, né, apenas sair escrevendo, sair lendo. O despertar, né, aquela criança que às vezes você estava ali né, mês após mês, reforço, sala de aula, um método, outro método, uma técnica, outra técnica e nada. Aí de repente o despertar dela vinha. Aí você fala assim, nossa, todo investimento estava ali. Só estava esperando o momento dela. Então, isso tudo ficou muito, muito forte para mim. Você perceber que os métodos, eles têm os seus caminhos, mas o momento da criança também surge. Né? E que é necessário, de repente, fazer uso de diferentes técnicas. Não é porque, de repente, você segue uma teoria ou porque você segue um pensador que né, vai dar certo só com aquele pensador, só com aquela metodologia. É totalmente diferente. Isso é extremamente você limitar demais, né? Porque nós estamos falando de seres, de pessoas. E diversas, múltiplas. Cada um vai ter um processo próprio, né? Então, quando você limita só uma técnica, você vai perder no caminho várias possibilidades, né? Não quer dizer que o aluno não vá aprender, mas você pode perder N possibilidades. Eu me recordo de um caso assim que eu não esqueço, de um aluno que eu achava que ele copiava. As continhas de matemática principalmente. Estavam iguaizinhas, perfeitinhas. Não, ele chegava assim com menos de... Ele não estava conseguindo ler ainda, Gustavo. Ele não conseguia ler de jeito nenhum e eu no reforço com ele e tal. Mas na hora que você passava qualquer atividade de matemática, ele voltava para sua mesa para você corrigir com menos de 2 minutos, 3 minutos. Pronto e certo. Aí eu procurava que alguém tivesse terminado, porque ele tinha copiado. E aí, um dia eu chamei ele, faz aqui comigo. Aí ele começou a mostrar o método dele, que eu não consigo nem repetir como que ele fazia, mas ele tinha uma maneira de pensar aqueles números completamente diferente daquilo que eu tinha ensinado e que eu já tinha visto alguém fazer. Então, assim, o raciocínio matemático dele era muito avançado. E foi a partir da matemática que a gente alfabetizou. Aí eu pedi ajuda para outros colegas, né? E a gente foi fazer um monte de jogos, assim, porque ele tinha um raciocínio matemático muito superior. Então, eu falei, é a partir daí que você vai alfabetizar. E a gente não conhecia, eu não conhecia na época nenhum método que abordasse dessa forma. Alfabetizar pela matemática. Pela matemática. Então, assim, essa questão de você olhar para a pessoa, estar disposta a usar todo o seu leque de informações, de métodos, das técnicas que você conhece para atender aquela pessoa. Compreender o ser humano. A gente estava em alguns diálogos que... o quantitativo, que já vem sendo uma luta, uma política, né, uma bandeira de luta, de que é reduzir a quantidade de alunos na sala, embora já tenha sido reduzido, né, na época que iniciamos eram 40 na turma de alfabetização, agora a gente sabe que tem 20, né, com aí uma margem de erro para mais ou para menos, mas ainda, se você for considerar todas as especificidades do processo de aprendizagem, eu vejo que... Eu faço uma reflexão, Carla, vamos ver se você me acompanha. Onde é mais, deveria ser menos, e onde é menos, deveria ser mais. Por exemplo, nos mestrados, doutorados, que você já tem uma pessoa que é autônoma, independente, que já sabe das responsabilidades, que sabe buscar, né? Você, às vezes, tem
tem um professor para 3, 4, 5 orientandos, né? Um orientador para 5 orientandos, geralmente é a Os média. próprios processos seletivos, né, de estricto sensu, eles não passam de 20 vagas. De 20 nunca. vagas. E aí você tem na alfabetização, que é um momento em que você precisa de maior atenção individual. Individual, a gente fala individual mesmo, não é no sentido de que, não vamos, né, não vamos primar pelo coletivo, pelo social. Mas é porque você precisa compreender o ser humano, né? O olhar é individual. Individual, como você relatou com essa experiência. Aí você tem, nas melhores condições, você tem 20, 25. Mas a gente sabe que tem escolas que tem 40 ainda, que ainda tem 40 alunos, 30, né, 38, 39 alunos nessa fase, que aí eu compreendo a alfabetização um pouco, né, num sentido um pouco mais amplo de tempo e de espaço, né, não só no primeiro ano, mas ali os anos iniciais como um todo, é o período de alfabetização. Então, você tem muitos alunos para um professor, sendo que, né, nos níveis mais elevados, digamos, de aprofundamento teórico, você tem um professor para, né, quase que par. Né? Você tem 5 alunos e um professor. De repente, a gente, né, muda essa dinâmica para uma... Vamos seguir esperançosos. Vamos seguir esperançosos. Então, você estava lá, encantada, e aí, com essa experiência, você comentou que você aí teve um namoro com a inclusão. Uhum. Foi um flerte, começou um flerte ali, você... E aí, deu namoro? Deu. Na verdade, não foi um flerte, não. Foi uma necessidade, assim. Em um determinado ano, eu recebi um aluno autista na sala de aula, num grau de comprometimento bem severo, e aí eu passei a buscar todas as informações que eu precisava para atender aquele estudante, né? Ele participava de uma atividade no município, né, extraclasse na época, e eu comecei a fazer parcerias com o município, assistir um monte de formações do município, enfim, buscar estratégias para lidar com esse estudante. E aí, em virtude de ter feito todas essas formações, de ter ido buscar tudo isso, no ano seguinte veio a sala de recursos para a escola. Aí a diretora me convidou, olha, já que você já está com toda essa experiência, com toda essa formação, com todas essas informações, ajuda a gente a implementar a sala de recursos. Aí eu amei a ideia e comprei a ideia de verdade. E é algo que eu acredito demais, que fez todo sentido para mim a partir do momento que eu passei a buscar, porque na faculdade foi muito superficial, que a gente viu, né? Então, na época a matriz tinha, acho uma que disciplina. Uma disciplina. Então, assim, como eu gostei, me apaixonei pela proposta e fui a fundo naquilo, eu fiquei uns 2 anos na sala de recursos, 3 anos, e aí no ano seguinte ficamos sem supervisão na escola. E aí a diretora, não, precisamos de você aqui, você se divide entre supervisão e sala de recurso. E aí eu fiquei nessa coisa, acaba que um trabalho burocrático ele te suga mais e a gente vai deixando a parte da docência ali, né? Na educação especial foi ficando um pouquinho a desejar. Então, eu trabalhei no finalzinho da minha carreira ali no estado, tanto na supervisão quanto na sala de recurso. Mas a minha paixão pela inclusão começou ali, né? E nesse período você já estava nessa, né? Você já tinha feito essa incursão para a inclusão e você aproveitou e pesquisou essa temática no seu mestrado. Foi. Daí eu passei para o processo seletivo do mestrado da Unir em Educação, ali no momento que eu estava implantando a sala de recursos. Então, assim, a minha maior angústia naquele momento era assim, qual que é a formação para as professoras, para as pessoas, né, para os docentes, para os profissionais de educação que estão frente a essa sala de aula? Porque como aconteceu comigo? Você estava pesquisando, vai lá e busca por conta. Uma formação continuada pessoal. Mas a gente via muitas realidades de pessoas com problemas de saúde, né, dentro da sala de recurso, ou aguardando uma aposentadoria dentro da sala de recurso. Então, assim, essa foi a problemática que eu encontrei, né? Como que atuamos dentro da sala de recurso? Quais são os saberes necessários, as habilidades para aquela situação que era nova, né? Porque ela veio com a política
de educação especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008, né? Então, ela é muito recente, né? As salas de recurso. Daí eu fui buscar respostas para isso dentro do mestrado. E era uma política, embora tratasse de inclusão, era uma inclusão separada. Era uma inclusão separada porque a política, e aí você pode fazer né, os adendos pertinentes, porque é pesquisadora do assunto, era uma política que primava por uma inclusão, então o aluno vinha agora para a escola, né, ia para a sala com os demais colegas, primeiro, segundo, terceiro, ou, né, a série que ele estivesse, e ele tinha um atendimento especializado ali na sala. Então, hoje a perspectiva é um pouquinho diferente, né? Tenho encaminhado aí, né, tenho lido para outras possibilidades, assim. Então, como a sua trajetória também vai para isso, eu vou perguntar, né? Você foi se conduzindo educadora nessa área e quais foram, então, essas experiências formativas que você obteve, ou que você pesquisou, que você estudou, que você vivenciou enquanto educadora nesse percurso da inclusão? A gente costuma dizer na área da inclusão, da educação especial, né, que a educação especial passou por 3 grandes momentos, né, e agora já se fala num 4º momento, mas vamos falar desses 3 principais, que foi o momento onde as pessoas com deficiências viviam da total exclusão, né, não existia um sistema de ensino inclusivo, então elas estavam em escolas especializadas, ou nas APAES, ou, né, em qualquer outra escola especializada na deficiência. Então, elas não tinham uma participação nem nas escolas e nem na sociedade. Elas estavam realmente à margem. Esse é o momento de exclusão. Depois, a gente começou a vivenciar um momento de integração, que é aí um pouquinho antes dessa política de 2008, onde eles frequentavam as instituições especializadas, mas começavam a se integrar. Então, precisava existir dentro das escolas classes especiais, ou eles estavam dentro das salas de aula apenas para socialização, integração. Não existia uma preocupação na educação, de fato, das pessoas com deficiência. E aí passamos para esse processo de integração, onde a proposta é que ele realmente esteja incluído no processo de aprendizagem. Então, você vai ter o processo de ensino voltado às necessidades de todos, independente de deficiência ou não. Que é o paradigma que está em construção, né? Você parte do plural, você não parte mais do padrão, você parte do plural. E nesse caso aí eu reforço a ideia de que 40, 30 é uma prática de massificação. Né? Né, quando você tem esse quantitativo de pessoas, é muito difícil, é um complicador você planejar individualmente. E aí planejar individualmente naquele olhar que nós estamos discutindo aqui, aquele olhar de especificidade que cada ser humano, cada pessoa precisa para poder desenvolver suas competências, suas habilidades. Então, é muito mais complexo você trabalhar, fazer esses olhares quando você tem uma turma de 30, 40 alunos. Você precisa de um número menor, efetivamente, falando de quantidade, você precisa de um número menor para que você possa fazer esse trabalho, porque é uma mudança de paradigma, né? Você não olha para a sala como eu tenho 30, vamos estabelecer um padrão, eu tenho 30 e vou planejar, e desses 30 eu tenho 3 que precisam de um atendimento educacional especializado, então eu vou planejar 30. Mais 3. Mais 3, exatamente. A conta era essa, né? Vou planejar 30 e vou planejar mais 3. O paradigma que a gente está vivenciando em crescimento eu vou planejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Eu não vou planejar 30 e não vou planejar 30 mais 3. Vou planejar 1, 2, 3, 4, 5, né? A partir de um eixo, é claro, mas eu vou planejar, né, possibilidades de aprendizagem que eu lembro sempre de um livro da faculdade, que é da Madalena Freire, que é Paixão em Aprender, em que ela conta a história de que ela conta a história, né, enquanto alfabetizadora, e aí, durante o livro, ela vai contando como que ela organizou atividades para cada um dos seus alunos serem... porque tinha uma metodologia de estrelinha, e aí cada aluno, ela descobriu
em cada aluno o que ele fazia melhor. Então, em cada momento, o aluno era estrela, mas pela aquela especificidade que ele tinha, né? Como, por exemplo, da matemática que você relatou aqui. Então, é uma mudança de paradigma, acho que não só na educação inclusiva, mas em toda a educação. E você continuou pesquisando, e você foi fazer, né, na sua formação enquanto educadora, você foi fazer o doutorado, né, que terminou recentemente. Conta mais, a gente quer saber tudo dessa história. Então, durante o mestrado, ali no finalzinho do mestrado, eu prestei o concurso aqui para o Instituto Federal. E aí, a realidade que eu encontrei aqui era completamente diversa das que tinha no estado, né? O Instituto, como uma instituição bem recente, se estruturando, principalmente aqui no campus onde eu tomei posse aqui na Zona Norte, nossos destinos estavam realmente traçados. Estavam mesmo, estava escrito nas estrelas. O campus bem novinho, tudo começando, então a inclusão era algo muito novinho, muito incipiente. Muito incipiente, a palavra estava buscando. Então, assim, eu ficava, nossa, mas o Estado já está à frente do Instituto. Então, assim, eu dei um stand-by ali, né? Finalizei o mestrado, mas fiquei sem conseguir continuar na área dentro do Instituto. Quando eu fui para o campus de Paraná, por remoção, o campus já tinha mais estudantes do nível técnico, e aí eu comecei, o núcleo de atendimento às pessoas com necessidades específicas no IFRO é o NAPNE, que atende às pessoas com deficiência nas suas necessidades educacionais, principalmente, começou a receber estudantes do nível técnico com maior frequência. A gente já tinha, não aconteceu pela primeira vez ali em 2016, não, mas começou a ser algo um pouco mais crescente, o número de matrículas começou a aumentar, e aí é onde a gente é desafiado, né, e a gente tem que se mexer. Um novo chamado. Um novo chamado, e a gente precisa começar a se mexer. Daí eu fui trabalhar junto ao NAPNE do campus de Paraná, e aí quando surgiu a oportunidade de fazer o doutorado, o grande X da questão, a grande situação, problema que eu vivenciava ali, era essa junção, né, do ensino profissional. Por que a pessoa com deficiência busca, quais são as motivações, por que ela está buscando um ensino profissionalizante? Né, o que ela espera da educação profissional? E como que a gente está conseguindo atender ou não essas expectativas, né? Então, durante o doutorado, minha pesquisa foi mais nesse sentido, de vislumbrar a educação profissional para a pessoa com deficiência. Aí eu saio um pouco da formação de professores e vou um pouco para o olhar das expectativas do estudante. Por mais que a minha área de gestão não se afaste muito, porque daí eu fui olhar um pouquinho a visão dos coordenadores, dos professores, né? Então essa outra área de formação de profissionais da educação ficou paralela ali na pesquisa, né? Mas ficou bastante... Foi uma grande necessidade de busca, era essa, entender como que o Instituto estava conseguindo responder essas expectativas das pessoas com deficiência. Houve uma mudança de perspectiva, né? Na trajetória aqui que você relatou. Primeiro você tinha aí uma perspectiva do olhar enquanto você, educadora, que você podia fazer, o que era necessário, o que você tinha em mãos, aquilo que você poderia buscar. E aí, ao longo do percurso, essa perspectiva passa para o olhar de quem está, né, nesse lugar de fala, digamos assim, né? Quem é essa pessoa que agora, no meu contexto, está na educação profissional? E que acaba te trazendo respostas para a minha atuação. Porque na hora que os resultados que se apresentaram ali na pesquisa traziam, por exemplo, quais eram as barreiras que os estudantes estavam enfrentando no seu processo de aprendizagem. Barreiras atitudinais, barreiras metodológicas. Então, identificando essas necessidades, a gente sempre passei a colocar como oportunidades, né, ou desafios para que o NAPNE pudesse vencer dentro desse processo. Só que eu terminei ele mais ou menos ali, a coleta de dados finalizou no período da pandemia, né?
que foi um período bem confuso e que trouxe grandes transformações para o ensino como um todo, né? De modo geral. De um modo geral. Mas, assim, os resultados da pesquisa impactam significativamente a minha atuação enquanto UNAPNE, né? Enquanto membro do UNAPNE, com toda certeza. Fiquei curiosa, pessoal, né? Paulo Freire já dizia, né? Curiosidade, ensinar exige curiosidade. Então, fiquei curiosa. Você pode destacar algum desses dados ou dessas construções, esses conhecimentos que foram gerados aí da pesquisa que fez você, olha, isso aqui vai impactar diretamente agora eu como educadora, eu como formadora, eu como inspiradora. Uhum. Então, talvez a que mais me chocou, não sei se seria mais significativa, mas a que mais me chocou é que na conversa, nos atendimentos, na prática diária, eu senti o Instituto como um lugar muito inclusivo. Os alunos falavam assim, nunca fui tão bem aceito como eu sou aceito aqui. E eu achava assim, nossa, o IFRO é um lugar... Você tinha uma perspectiva talvez um pouco... romântica. Uhum. Não, talvez não romântica, eu acho que é um ponto um pouco descrente. Assim, beirava o romantismo mesmo. Só que daí, quando você sai da posição de profissional e vai para a posição de pesquisador, o aluno tem uma outra... enfim, você vai primeiro ver um universo maior, né? Uma coleta de dados bem maior, e você também não vai ter o limitador de... O aluno, quando ele está conversando com você como profissional do UNAPNE, ele tem toda uma gama de situações que ele está se protegendo. Assim, eu penso que é como diz o Edgar Morin, né? Nós somos complexos, então quando você está no atendimento, você é uma persona. Quando você está na sala de aula, você é outra persona. Quando você está na sua casa, na sua família, você assume outras facetas. Então, assim, a que mais me chocou foi essa, que o Instituto ainda tem barreiras. A maior barreira que eu identifiquei na minha pesquisa é a barreira atitudinal. Então, são grandes desafios atitudinais para o processo ser realmente inclusivo, sabe? E aí eu falei assim, não, mas não é o mesmo lugar que eu trabalho. Não. Se não fosse eu que tivesse gerado os dados... Você ia duvidar. Eu ia duvidar. Bom, a dúvida faz parte do processo. Com certeza. Então, mas esse quem sabe vem um pós-doc aí, ó. Esse é um ponto, né, das grandes barreiras atitudinais a serem vencidas como uma instituição. O que seria uma barreira atitudinal? Só para a gente, né, que a gente está falando com pessoas que estão em formação, então o que seria uma barreira atitudinal? São todas aquelas que impedem, através da atitude do outro, a participação da pessoa com deficiência dentro da sociedade. Se nós estamos falando do processo educacional, um exemplo de barreira atitudinal do docente para com o estudante é imaginar que ele não tem capacidade. Eu não vou ensinar, eu não vou buscar um outro método porque ele só vai até aqui. É como se o outro, que não é a pessoa com deficiência, o docente ou qualquer outra pessoa, colocasse na deficiência a limitação que ele acredita que a outra pessoa vai ter, né? Então, assim, a gente parte do princípio da inclusão de que o limite não é imposto pela deficiência, né? A deficiência, ela traz uma situação biológica, mas as possibilidades daquela pessoa serão vivenciadas, serão buscadas da mesma maneira que uma pessoa sem deficiência. Construídas. Então, quando eu coloco essa barreira, não, ele não vai aprender, eu não busco nem formas de adaptar, né, o processo educacional àquela pessoa. Quando a gente coloca uma barreira atitudinal de um colega para o outro, o exemplo, né? O estudante com deficiência vai ser sempre o último a ter um grupo, ou geralmente vai precisar da intervenção do professor para ter um grupo, porque os colegas acreditam que ele não tem capacidade, né, para aquela atividade. Então, são esses tipos de barreiras atitudinais que a pesquisa identificou muito forte ainda, muito forte. Da gestão, dos docentes e dos próprios colegas. Não tem menor número em nenhum dos grupos, todos estão bem fortes. Numa perspectiva de 360, as barreiras atitudinais estão em equilíbrio nesses... Talvez porque seja um processo social ainda. Talvez, né? É o que eu estava refletindo aqui, por ser um processo social, então independe de configuração setorial, configuração, né, é uma configuração social, uma configuração de organização.
E aí, um outro dado importante da pesquisa que talvez corrobore essa situação é a centralidade do processo inclusivo apenas no NAPNE. Quando você ia às instituições para fazer a pesquisa e colocava que o tema era esse, é o NAPNE. É o NAPNE. Como se os demais não fossem educadores e também não estivessem na situação de agir O processo, e inclusive, possibilitar. não pode ser só por um setor. Tem que ser desde a pessoa que recebe o estudante lá na frente. O que já se configura como uma barreira atitudinal. Exatamente. Então, por isso que eu penso que corrobora muito. Quando você coloca a centralidade do processo apenas num setor, é porque os demais já estão impedidos ou estão impedindo a participação, né? Bom, a gente poderia continuar a conversa ad eterno, né, pessoa? Mas é igual a história das amigas que estavam presas na torre, né? Ficaram 30 anos conversando quando terminou, quando foram libertadas. Amanhã eu te ligo. Vamos continuar, não, mas tem um negócio que eu não te falei. Então, é muito importante, eu acho, né, eu acredito na preciosidade de trazer, né, essas histórias de vida e essas histórias da educação, porque a história da educação se faz pelas histórias de vida dos educadores. Não há uma educação sem educadores, né? Como não há educação sem educandos, mas enquanto, né, lugar de fala, que é o meu, enquanto educadora, é muito importante a gente construir a nossa identidade por essa perspectiva, né, de uma pessoa que é encantada pela educação, de que acredita que é uma educação transformadora e de que haverão barreiras, mas que essas barreiras podem ser superadas, devem ser superadas. Estão considerando aí, fazendo uma referência a Paulo Freire, quando ele escreve Cartas a Cristina, que ele vai para o exílio e faz, né, várias referências de como deveria ser a educação, como ele acreditava que deveria ser a educação. Para os educadores que estão nos acompanhando, quais as suas recomendações ou o que você considera assim, olha, para ser educador, eu acho que isso é essencial, ou tenha em mente esse elemento, ou essa dica, o que você falaria para essas pessoas? Acho que não consigo nem colocar em primeiro lugar ou mais importante um ou outro, mas são duas características ou são duas áreas muito importantes, que seria a primeira do se importar com o outro, da empatia, de você ter essa atenção ao outro, porque você não está lidando com um processo, né, como um engenheiro, por exemplo, que vai lidar com um processo que vai atingir a vida de pessoas, claro, mas aquele processo ele é mais frio, né? A gente está lidando diariamente com uma pessoa em construção. Então, essa necessidade da empatia, da preocupação com o outro, de se importar de fato com o outro, quer seja a família do estudante, quer seja o estudante, quer seja o seu colega de trabalho. Hoje, na minha posição, né, aqui no Instituto, eu sou técnica, né, então eu trabalho muito mais no apoio à docência do que na docência de fato, então ao próprio docente. Então, isso é fundamental. E junto com isso, para não dizer em segundo lugar, porque não é menos importante, essa necessidade de estar sempre em busca, né? Essa curiosidade, essa questão do pesquisador. Não existe conhecimento finito na nossa área, né? A gente está lidando com pessoas que estão sendo transformadas pela sociedade, e enfim. Então, assim, a gente não pode se acomodar em dizer assim, eu aprendi tudo, e pronto, a gente vai estar sempre tendo que buscar um pouquinho além, um pouquinho mais, transformando e renovando o conhecimento que a gente adquiriu na formação continuada, na pós-graduação. Precisa mover, de fato, essa curiosidade precisa mover para que você vivencie os desafios e possa ir buscando formas de melhorar a vida daquela pessoa, a autonomia daquela pessoa, as condições dela de acesso à educação, enfim. A fala da Carla pode ser, de algum modo, aplicada aí, analógica, né, por analogia, com o livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Ensinar exige curiosidade, ensinar exige pesquisa, ensinar exige ouvir o educando, né, que você fez aí na sua pesquisa. Então,
nossa dica de leitura fica sempre, né, nele, Paulinho, né? Meu best, você sabe, né? Durmo todas as noites com o Paulinho. Então, Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, uma grande inspiração. Qual que seria uma indicação, uma inspiração sua de livro aí, pra gente terminar? Nossa, Aí agora foi difícil, hein? Agora foi difícil. do nada, assim, né? Pode ser o último. Pode ser. Eu li um livro de uma psicóloga agora na viagem, voltando, Mentes que Amam Demais, uma psiquiatra muito bacana. Ela vem falando sobre alguns transtornos de personalidade, e aí vai explicando cada um deles, mas muito bacana. Mas é porque é o último. Vou colocar uma inspiração que nem é muito da área da pedagogia. Eu comprei porque eu achei o título muito curioso, né? Mentes que Amam Demais. Mas o livro foi assim, na viagem eu consegui ler todo, muito bacana. Então, fica a dica de leitura. É claro que aqui, em poucos minutos, é o que a gente consegue fazer. A gente traz generalizações, se você quiser saber mais. Fica as dicas de leitura, o currículo da Carla, com as suas publicações, etc., para vocês, curiose-se. E até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.